Salmo de número 1, verso 1, que diz assim, Salmo 1, verso 1, que é conhecido de todos. Depois, Jeremias, capítulo 17. Vamos ler? Salmo 1, verso 1. Passa aí, irmão. Vamos por aqui, não vai não. Pode passar esse slide aí. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como o quê? Árvore o quê, irmãos? Junto ao quê? Ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Agora Jeremias capítulo 17. Versículo 7 e 8, eu vou ler aqui na Bíblia Viva, tá? Que aqui fica melhor para a gente entender. Versículos 6 e 7. Diz assim, Jeremias 17, verso 6. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco, salgado. Uma terra... Verso 6, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Verso 7, mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira do rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso ele não se incomodará com calor. As suas folhas continuam sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Tá? Provérbios capítulo 11, verso 28. Vamos ler? Provérbios capítulo 11, verso 28. Diz assim, quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, fala comigo esta noite, através da tua palavra. Amém. Meus irmãos, quero tratar com vocês sobre este tema. Hoje é o nosso primeiro estudo sobre como ter uma vida dirigida com propósito, certo? O maior propósito de Deus em criar o ser humano, segundo a Bíblia, é que este ser humano se torne a sua coroa. Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus, Ele quer isso de nós, que a nossa vida seja dirigida com propósitos. Muitas pessoas precisam descobrir isso, porque muitos são dirigidos por, diga comigo, problemas, culpa, rancor, raiva, medo, desgosto. E eu aprendi que a vida não pode ser um problema. A vida tem que ser algo extraordinário. A
Apesar de todas as dificuldades que passamos, a gente tem que ter uma visão bíblica da vida. E a gente precisa ver Deus na vida, assim como Deus nos viu, ouviu a nossa vida antes da gente ser formado. Muitos são dirigidos não só pelas doenças emocionais, mas são dirigidos pelo materialismo, pela carnalidade, pelo mundanismo, pela mentira, pelo engano, pelo egocentrismo crônico e assim por diante. Tem pessoas que falam assim: se eu tivesse muito dinheiro, minha vida seria boa. Ou melhor, se eu ganhasse na telecena, minha vida seria melhor. Se eu fosse filho, ou neto, ou bisneto do Juscelino Kubitschek, e assim por diante, então a gente tem essa visão. Mas uma vida com propósito, ela é uma vida com objetivos, ela é uma vida extraordinária. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Isso! Ó, quando eu apontar assim, ó, tu muda porque o pessoal pensa que está funcionando, tá? Então vamos lá. E eu quero tratar com vocês, começar com esses 4 assuntos aqui, ó, sobre esse tema. Vamos lá? Número 1, como estamos dirigindo a nossa vida, ou quem está à frente da nossa vida. Algumas vantagens em se levar uma vida com propósito. A nossa vida começa a ter sentido, o verdadeiro sentido. Tem pessoas que são igual uma folha seca, levada de um lado para o outro. Mas eu li para vocês 3 passagens bíblicas que mostram que nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore que é o justo, ela tem raízes. E essas raízes representam o nosso caráter diante de Deus. Quando você vê uma bela árvore, você não precisa arrancá-la ela para ver se ela tem raízes. Só o fato dela ter raízes profundas, ela se torna uma bela árvore. Na verdade, você não vê a raiz, mas o que mantém a árvore viva, de pé, é as suas raízes. Então, Deus quer que sejamos uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Jeremias, no verso 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem. E no verso 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Aleluia. Verso 8, ele é como uma árvore. A árvore recebe tempestade. Esses dias atrás não, um tempo atrás teve um furacão, negócio aí nos Estados Unidos, e eles mostraram assim uma imagem, uma foto. Irmão, destruiu tudo, casa destruiu tudo. Aí tinha uma árvore que permaneceu de pé. Tudo caiu, mas ela permaneceu de pé. O justo é assim. Ele permanece de pé, independente da situação que ele passa. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, sem Deus a vida não tem propósito, e sem propósito a vida não tem significado, e sem significado a vida não tem relevância ou esperança. Tem alguns textos bíblicos que muita gente pensa assim, ó. Isaías 49:4, na linguagem de hoje diz: todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Tem pessoas que pensam assim: eu estou mais devagar do que corrida de lesma. Jó capítulo 7, verso 8 diz assim, ó: os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vou embora sem deixar esperança. Jó 7,16 diz: detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Irmãos, quem tem sentido na vida não diz essas palavras. Ele sabe que a sua existência, ou melhor, que ele existe para que Cristo seja glorificado na sua vida. Tá? Número 1. Número 2, quais as vantagens de uma vida dirigida com propósito? A Bíblia fala em Provérbios 17:7, diz assim, ó: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza.
Então quer dizer, não é a riqueza, é o Senhor. Isaías 26, verso 3. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Fé, ou melhor, paz e prosperidade naqueles que confiam em Ti. Número 3, a nossa vida fica o que, irmãos? Simplificada. A gente tem essa vantagem de querer fazer mais para o Senhor e a gente passa a entender exatamente o que Ele quer de cada um de nós. E número 4, em último lugar, conhecendo o nosso propósito, nos prepara para onde? Para a eternidade. Qual é o maior propósito de Deus para com as pessoas? Diga, o céu. Todos nós que estamos aqui, nós temos uma meta, um propósito, um sonho e um ideal que é estar eternamente com Jesus. Amém, irmã? James, Ana Carolina. Tá bom? Propósito. Agora, muitos se preocupam toda a vida para deixar um legado na terra e que querem ser lembrados depois da morte. E a Bíblia não condena isso. Mas o legado que nós devemos deixar aqui na terra é que nós devemos ser lembrados como justos nessa terra. Dias atrás, conversando com a minha esposa, ela contou uma história que aconteceu com um cidadão lá no Pará, quando um candidato foi com ele pedir apoio e disse assim: quanto é que você quer para me apoiar? Qual é o seu preço? Aí ele disse: não, eu não tenho preço, não. Eu não posso vender. Aí parece que ele disse: todo homem tem um preço, não é isso? Todo homem tem um preço. E às vezes a gente acha que se vendendo ou se corrompendo é o melhor caminho para que a gente deixe um legado, mas isso não é verdade, tá? Nós estamos aqui para ser lembrados. Vivemos para fazer a diferença. Fomos postos aqui na terra para nos preparar para a eternidade. Eu digo que a nossa vida aqui na terra, diga comigo, a minha vida aqui na terra, não, fala mais forte, a minha vida aqui na terra profetiza a minha eternidade com Deus. Esse é o nosso maior propósito. Ora, às vezes a gente faz igual o livro de Eclesiastes diz: corremos atrás do vento. Corremos atrás do vento. Meus irmãos, chegará o dia em que estaremos diante de Deus na eternidade. E algumas perguntas serão feitas por Deus. O que você, pelo próprio Deus a cada um de nós, o que você fez por meu filho na terra? A quem você falou de meu filho? Como você investiu seu dinheiro no reino de Deus? Quem você levou aos pés do meu filho? Isso é Deus falando para nós. O que você fez com o que eu lhe dei? Seus dons, seus talentos e a sua vida. Meus irmãos, no céu não tem lixo, não tem porcos, não tem bebida alcoólica, não tem mentira, não tem drogas. Eu escrevi aqui que o céu é, diga comigo, um reino que não pode ser abalado. Diga, um lugar que não tem choro, não tem pranto, não tem tristeza. Então lá, irmão Luiz, é um lugar alegre. Diga comigo, é uma cidade adornada. É um lugar de plena felicidade. É o lar dos remidos. A Bíblia diz que só entra lá quem tiver o nome aonde? É escrito no livro da vida do Cordeiro. E a gente precisa entender isso. Meu bendito lugar, existe um lugar, bendito lugar chamado céu, morada de Deus e morada da igreja. Amém? Existem 3 palavras para céu. O C fala de comunhão, o E de esperança e o U de união. Amém? Isso aqui é só introdução, passa aí, irmão, tá? Olha só, agora eu quero que você pense comigo uma coisa, eu quero que você pense que todos nós temos propósito.
Todos nós. Se eu pegar aqui uma folha de papel, distribuir para que você escreva quais são os seus propósitos. O André tem propósito, a irmã Constância, o Adriel tem propósito. Eu lembro que o Adriel, quando ele era menorzinho, deveria ter uns 6 anos, 8, não lembro, 6. A gente estava conversando e sobre ser alguma coisa na vida e tal. Aí ele disse assim: pai, eu já sei o que eu quero ser. Eu falei: quer ser o que, meu filho? Eu quero ser jogador do Barcelona. Aí eu falei: rapaz, eu vou te dar uma surra, rapaz. Eu acho que eu vou gerar filho para ser jogador do Barcelona. Tu tem que ser pregador, escritor, missionário, pastor. Passou um tempo, eu lembro que eu levava a Josi com o Manuel Filho em casa. E eu lembro que eu levei o Manuel Filho, aí quando eu morro da cruz, quando eu vou voltando, ele está comigo. Ele fala: seu pai, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu digo o quê? Ele foi escritor, missionário, pastor e jogador do Barcelona. Eu falei: agora pode. É bom a sua, né? Aleluia. Agora ele pode. E o dízimo é aqui. Glória a Deus. Propósito. Diga: todos nós temos um propósito. Agora você precisa entender uma coisa. Diga comigo: tudo começa com Deus. Diga outra vez: tudo começa com Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino. Você prestou atenção que uma vida que se vive para Cristo é uma vida de renúncia? Se você ler Mateus 16, não lê agora, deixa para ler depois. Eu preguei aqui sobre a igreja, mas mais para frente Jesus fala que nós devemos renunciar a tudo. Que aquele que não tomar a cruz e seguir não é digno dele. Tomaram a cruz. John Stott, que é um grande escritor inglês que partiu para a eternidade, um grande escritor. John Stott deve ter hoje uns 80 livros editados. Ele diz que a cruz ela se torna pesada e manuzia. Não é quando a gente carrega, é quando a gente arrasta. Então, muitas das vezes, a renúncia pessoal é que impede o nosso crescimento e que a gente viva uma vida de propósito. Diga comigo: tudo começa em Deus. Colossenses 1,16, na Bíblia é a mensagem, diz assim, vamos ler: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Tudo, irmão, esse versículo fala de Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Tudo trabalha por Cristo. Tudo aponta para Cristo. Qualquer pessoa que vive aqui na terra, se ele não estiver centrada em Deus, em Cristo, a sua vida se torna uma vida perdida. Se torna uma vida perdida. E eu coloquei aqui: você só existe porque Deus deseja que você o quê? Exista. Irmãos, não somos um erro. Nascemos e existimos para a glória de Deus. Uma vez alguém falou para mim uma coisa que eu fiquei espantado com o que essa pessoa falou. Espantado. Nunca alguém tinha me falado isso. Ele falou: olha, meu casamento foi um erro. Meu casamento. Na verdade, quando eu casei, o Senhor me disse que essa daí não é tua mulher. E ele acabou que viveu com essa mulher mais de 20 anos. Irmão, se o meu casamento é um erro, meus filhos também são um erro. 20 anos da minha vida é um erro. Não, seu casamento foi um acerto. Não deu certo, alguma coisa aconteceu, mas não significa que foi um erro. Tudo na nossa vida acontece por determinação e direção do próprio Deus. Quando a gente sai dos projetos de Deus, e talvez essa pessoa saiu do projeto de Deus porque uma moça é crente, ela está na igreja, aí ela com 16 anos, ela sai da igreja, lá fora ela vai num baile funk, conhece um cara lá,
E aí engravida dele, casa, depois de 5 anos ela descobre que ele é um traficante e ele vai preso e ela vai preso. Aí ela não pode culpar Deus, porque a atitude foi dela. Pelo fato de Deus estar na nossa vida, tem pessoas que mesmo servindo ao Senhor faz coisa errada e como faz. Mas não significa que eu e você não existiu porque Deus permitiu que a gente viesse a existir. Amém, irmãos? Você só existe porque Deus deseja que você existia. Você foi feito por Deus e para quem, irmãos? Para Deus, exclusivamente para Ele. Olha só, e enquanto não compreender isso, eu e você, a vida jamais terá sentido. Na verdade, os nossos propósitos, tem uma passagem de Isaías 55, 6, ou é 8, que fala, que diz o seguinte, que os meus caminhos não são os seus caminhos. Não é isso? É mais ou menos assim, Isaías capítulo 55. Quem pode ler para mim aí? O livro de Isaías, só para a gente poder entender essa parte. Tá? Irmão André, vem para cá, vem. Senta aqui. Acho que ninguém vai entrar, irmão. Se entrar, aí você corre. Vai na poltrona. 55 e 8, irmão Luiz. Espera, deixa eu ver se é mesmo. Espera aí. Isso, irmão Luiz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Isso. nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Amém. Diga, não é os meus, é o do Senhor. Diga, não é os meus, é o do Senhor. Isso é uma vida dirigida com propósito. Saber que Deus é Ele, não nós. Agora você pergunta assim, mas como é que eu descubro isso? Tem 2 formas simples. Diga, primeiro orando. Segundo, lendo as Escrituras. Acabou. Então, acabou. Então, vamos embora. Bora jantar, bora para a pizzaria. Pizza por conta da irmã Luzia, aleluia. Isso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus o quê, irmãos? Deus. E não você usar a Deus para quem o deseja. É Deus usando você para os seus propósitos. Irmãos, terça-feira eu preguei uma mensagem online e domingo eu preguei outra. E esses 2 sermões eu li, estudei, meditei e peguei tudo para mim. Como a nossa vida seria diferente se a gente deixasse Deus trabalhar no nosso dia a dia? Como a nossa vida seria diferente se a gente deixasse Deus trabalhar na nossa vida? É porque nós, da Assembleia de Deus, eu não vou falar de outra denominação porque eu pertenço à Assembleia de Deus, a gente pensa que a nossa vida só é dirigida por Deus quando alguém chega para nós e profetiza alguma coisa. Por exemplo, o irmão André está aqui, né? Aí alguém coloca a mão na vida dele e fala assim, você vai comprar um carro. Aí ele fica doido para comprar um carro. Eu estou vendo uma chave na sua mão, no seu bolso. Ele fala, é verdade, é o carro do Fábio que eu estou com a chave. Você está entendendo, irmão? Então quer dizer, e a gente pensa que Deus só dirige a nossa vida, ou então sonho. Não, pastor, eu tive um sonho, e nesse sonho a gente pensa nisso. A gente não quer que Deus dirija a nossa vida pelas Escrituras, lendo um texto desse, como Deus fala com a gente, né, irmão Luiz? Os meus, não é o que eu penso, não é o que eu, irmão, se eu pensasse, eu já tinha ido embora, eu já tinha feito tanta besteira, coisa errada, podia até acertar depois. E às vezes os nossos pensamentos as coisas não é como a gente pensa, o mundo não gira em torno da gente. Eu tenho um livro lá de um pastor de Brasília que ele escreveu um livro e lá o tema do livro é Você é o Show. Eu li esse livro, mas eu li, peguei a carne e a espinha eu joguei fora, irmão Luiz. Porque tem uma parte do livro que ele faz que tudo gira em torno da gente. Mas não, se for para mim, eu estou pregando, Deus fala aí. Deu para entender? Então tudo gira em torno de mim. Quer dizer,
Eu faço, eu falo, então se eu falar, acontece. Se eu fizer, acontece. Os demais irmãos têm que viver o que eu vivo aqui, tem que andar. Mano, não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Esse culto de hoje, eu acho que eu mandei a propaganda para mais ou menos umas 200 pessoas. Eu fiquei preocupado de todo mundo vir no culto hoje. Eu estava pensando em fazer já na quadra ali, porque não cabia o povo. Eu falei, meu Deus do céu, se todo mundo que eu convidei for. Agora eu mandei por quê, irmão Luiz? Porque eu tinha certeza que eles viriam. E não vieram. Tem pessoas que não veio. Tem uns que não vieram porque estão trabalhando, outros não vieram por pirraça. Outros não vieram porque eles dizem que vão chover. E engraçado, teve uma irmã que não veio no culto do domingo, e numa segunda eu liguei para ela, não foi no culto, ela, não, pastor, ia chover. Falei, irmã, mas não choveu. Não, mas não choveu, mas se ouviu que ventou frio, fechou, irmã, pelo amor de Deus. Ela não veio porque ela achava que ia chover e não choveu. Irmão, uma vez eu vim para o culto no calorzão e tinha um guarda-chuva meu aqui, desde o verão passado, e eu peguei esse guarda-chuva, botei debaixo do braço, depois do culto, fui saindo, alguém falou assim, esse pastor é cheio de fé, porque ele não ia chover, mas ele sabia que ia chover, que ele trouxe o guarda-chuva para a igreja. Ele nem sabia que o guarda-chuva era aqui, a mulher estava brigando, já que ele não levava para casa. Vamos lá, meus irmãos, vamos ler aqui, ó. Seus propósitos. Teve um doutor, professor de filosofia, que reuniu 250 profissionais mais conhecidos na área, e ele mandou para que eles respondessem uma pergunta só: qual o significado da vida?